Bom dia a todos. Eu gostaria de renovar sempre, a alegria que é em estar aqui, que é estar aqui no portal. Para aqueles que já me viram falar algumas vezes aqui, já sabem, que aqui faz parte dessa minha casa, essa família espiritual que nos acolhe, que nos envolve desde muito tempo, desde outro dia, E aí a gente vê as crianças aqui, senhoras? E a gente vai relembrando um pouco daquilo que nós também passamos na nossa infância, na nossa adolescência. E é tão bom reviver isso, porque elas, pelo menos a mim, revivem sentimentos que são renovadores, sentimentos que são refazedores daquelas energias que nós precisamos encontrar, daqueles recursos que nós precisamos encontrar em nós mesmos para seguirmos. Então, é sempre uma alegria aqui. Hoje essa alegria, ela fica, para mim, fica mais assim, expressiva, porque hoje a gente vê aqui a Dona Isaura, o seu Anésio, às vezes não tínhamos visto. Então, e a gente já deu trabalho, Perla? A Dona Isaura e o seu Anésio. A gente já deu trabalho para eles, então é bom, E assim eles recebem com carinho, com abraço. Que bom que você está aqui, então, tá vendo? O trabalho foi bom, Então é muito bom estar aqui, é uma alegria mesmo. E hoje eu também gostaria de recordar apenas, alguns marcos aí que são importantes e celebrados. Na última sexta-feira, dia 31, nós celebramos o desencarne de Allan Kardec, e isso traz um pouco com o que nós gostaríamos de falar nessa manhã, que é a mensagem de Emmanuel, que é de servidor para servidor, é o título dessa mensagem, e relembrar também a essa desencarnação de Kardec, nos renova o compromisso que nós temos quando nos assumimos com a doutrina espírita. Relembrar a desencarnação de Allan Kardec é relembrar a sua vida, é relembrar os seus esforços, é relembrar o seu apostolado e tudo quanto ele se dedicou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, reunidos, tranquilos, confortáveis, não é? Então, que possamos todos nós honrar essa memória, honrar essa lembrança na pauta das nossas posturas, do nosso dia a dia, das nossas expressões e da nossa vida. Também, hoje é um dia, dia 2, o dia que nós aí celebramos o dia da conscientização do autismo, o dia 2 de abril. Eu, pai de pessoa autista, meu filho, Gustavo, hoje está com 24 anos, não poderia deixar, de relembrar essa data e dizer que todos possam conhecer um pouco, do autismo, conhecer um pouco sobre o autismo, a necessidade de falarmos sempre dessa perspectiva, não de autistas, mas do autismo.
a necessidade de esforçarmos para a inclusão e para os esforços que nós temos que ter para uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, que são preceitos que nós temos na doutrina espírita. E também, hoje, olha quanta data hoje, gente. Hoje, né? Eu tinha lembrado, quando eu estava preparando durante a semana, né, o que a gente ia tentar refletir um pouco hoje. Eu tinha lembrado que seria hoje, mas aí eu estava vindo para cá, eu fui lembrado várias vezes no caminho, né? Perto de casa estava vindo, tem uma igreja, então eu passei, tinha igreja e vi o pessoal com os ramos, né, ali. Aí eu estava virando aqui, estava tendo a procissão, né, daqui, acho que tem outra igreja aqui, a procissão de ramos. Não é? Isso nos lembra, né? Nos lembra hoje, um dia muito importante para a história do cristianismo, para nós, da história cristãos, porque nos remete àquela lembrança de Cristo chegando a Jerusalém, né, da sua entrada propriamente dita a Jerusalém, no jeguinho, né, o jumentinho ali, e as pessoas o receberam com aquela alegria, aclamado, e nós sabemos o decorrer dessa semana, quais são os fatos que vêm a seguir, e esse dia representa também esse marco, de que o coração que mais amou a todos nós, claro, Deus antes, né, mas daquele que esteve entre nós, aquele coração que mais nos amou, né, vai então dar o exemplo da sua dedicação. Essa memória de que Cristo caminha entre nós. E que nós, então, o recebemos também, né? Com os ramos da nossa alegria, da renovação da nossa fé, da confiança de que Ele disse, né? Que estaria conosco. Que Ele, se fôssemos a Ele, seríamos consolados. Lembrei-me disso também e fui relembrado no caminho, dona Isaura. Tive até que mudar o percurso aqui num quarteirão, mudei antes, falei, eu vi que estava subindo, falei, já vou virar antes ali. E também hoje, mais uma coisa para a gente lembrar. Essa está mais intimamente assim, todos estão ligados, né, com essa proposta dessa reflexão, dessa mensagem do Emmanuel, mas essa data também relembra, né, o nascimento, a data de nascimento, né, de nosso querido Chico Xavier. Né? Hoje, dia 2 de abril, nós aí relembramos esse marco que também é um marco histórico. Né? A vida de Chico Xavier, a sua dedicação para a doutrina espírita, para a divulgação no bem. E eu tinha até pensado, sabe? Falei, vou falar do Chico, quando ele nasceu, aquela coisa. Mas todo mundo já assistiu o filme, né? Pelo menos eu acho, né? Quem não assistiu, assiste. É um filme lindo, né? Mas lê também a história do Chico, conheçam a história do Chico. Então nós já sabemos aí dos percalços que o Chico teve. Nós já temos, às vezes até de outros tantos dizerem, da sua infância difícil, da mediunidade logo cedo, né, do desencarne da mãe, do contato espiritual com a sua mãe, aquelas manifestações mediúnicas, as incompreensões do seu próprio pai, as dificuldades com a madrinha, o seu crescimento, ali na igreja católica também, o que ele tinha,
E depois nós vamos ver o Chico, né, se aproximando em razão da irmã com problema obsessivo, né, sendo aí chamado não, né? Sendo ali colocado a ele, diante dele, o que estava acontecendo. Ele falou: então agora eu já sei tudo, né? E aí nós vemos o esforço daquele jovem que levou a sua vida e pautou o mandato que tinha sido recebido por Jesus, pela espiritualidade amiga, no cumprimento de suas tarefas em relação à doutrina espírita. Sabemos das mais de 450 obras que foram psicografadas por Chico Xavier. Delas, ele não teve qualquer lucro, né? Não recebeu qualquer valor. Todas essas obras foram doadas, não é? Sabemos do esforço do Chico lá em Pedro Leopoldo, as publicações de obras memoráveis que nos despertam o espírito ainda adormecido, que nos desperta a consciência para levantarmos das nossas camas, das nossas poltronas, não é, do comodismo, e nos colocarmos novamente em marcha com o Cristo. Nós poderíamos aí relembrar de Ave Cristo, com aquele prefácio luminoso que Emmanuel nos faz, porque só o prefácio de Emmanuel no Ave Cristo já serviria aí para ficarmos pelo menos uns 5, 6 anos tentando ver se nós estamos ali naquela pauta de vida e de conduta que os espíritas são convocados naquele momento histórico. Nós poderíamos lembrar do Paulo Estevão, que obra, né? Psicografada lá no porão da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Vocês conhecem Pedro Leopoldo? Alguém já foi para Pedro Leopoldo aqui? Quem conhece, levanta a mão, só para a gente saber. Ó, quem tiver a oportunidade, puder ir, né, a Pedro Leopoldo, vá. Visita lá a Fazenda Modelo, estão reabrindo ela. A mesa do Chico psicografou está lá. Parece, dona Isaura, que ele acabou de levantar da cadeira e foi embora, sabe, daquele momento. Parece que ele tinha acabado de escrever e falou: vou sair para tomar um café. Aí você entra ali, né? Tem uma coisinha de um sapinho, né, que foi o companheiro do Chico, quando ele psicografou a obra Paulo Estevão ali. Essa obra que é reconhecidamente uma das obras mais importantes da história do cristianismo. Temos o livro Renúncia. Esses são só os romances históricos ali de Emmanuel, há 2000 anos. Aí a gente pode ter o esforço que Emmanuel e Chico Xavier. Porque, gente, se nós deixarmos só a conta do espírito, o médium não tem qualquer participação, não teria esforço nenhum. Ele simplesmente para e o espírito faz o que tem que fazer. E nós aprendemos com Kardec, estudando o livro dos médiuns, não é? Que não é assim que funciona. Não é? Que não é assim que funciona. E das responsabilidades que nós todos, que estamos dispostos a trabalhar, a exercer a mediunidade, não é? Temos, e dos compromissos que nós temos. E o Chico, não é?
O Chico é o exemplo. O Chico, gente, é o livro dos médios, né, vivo, encarnado. Você procura a mediunidade, o Chico tinha. Você procura ali a forma como o médium deve se comportar, como o médium deve se pautar. Você vê, é o Chico. Você procura ali no livro dos médios a necessidade do esforço, do estudo, está o Chico. Aliás, a gente lembra que o Chico, ele lia, todo ano, ele lia o livro dos Espíritos inteirinho. Andava, né? Tem os companheiros dele lá, fala que ele andava com o livro dos Espíritos embaixo do braço, né? Ou era o livro dos Espíritos, ou é o Evangelho, 2, 3 livros embaixo do braço. E onde ele estava estudando essas obras. E é Chico Xavier, né? Um médium dotado de inúmeros recursos mediúnicos, mas que nunca se esquivou da tua responsabilidade enquanto trabalhador espírita, enquanto servidor da seara do Cristo, da sua responsabilidade de estudar sempre, da sua responsabilidade de estar ali sempre pronto a dedicar-se e melhorar-se diante daqueles preceitos. A gente lembra, né, de Kardec lá, reconhece-se o verdadeiro espírita. Estamos cansados de falar isso, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz. A gente vê o Chico ali, nesse esforço, nesse trabalho. Poderíamos falar da coleção das obras de André Luiz, não é? A vida no mundo espiritual. Ó, eu participei aqui do primeira turma de estudo das obras do André Luiz aqui no Portal da Luz, né? Na primeira turma, quando começou os estudos, a gente participava aqui. Então, quanto tempo? Faz pouco? Pô, foi ontem. Então tá novo. Tá nova isso, tá nova, né? E nessas obras do André Luiz, por exemplo, nós vimos aí, eu vou falar recentemente, mas não é recentemente, porque já tem uns 3 anos, 4 anos, que foi publicado um artigo, não é, em uma das revistas acadêmicas, científicas, respeitadas e internacional, de 20 anos de antecipação de 20 anos de antecipação de descobertas científicas na obra de André Luiz. André Luiz tinha falado lá atrás, né? Antecipou pelo menos 20 anos, né? Pelo menos 20 anos de descobertas, de pesquisas científicas. Está aí, gente. Está publicado o artigo, estão estudando, estão se debruçando sobre isso. Está na obra de André Luiz. Está na obra mediúnica de Chico Xavier com André Luiz. Poderíamos pensar quando Emmanuel, então, se dedicou a comentar o Evangelho, né? E aí nós temos diversos livros que foram aquela coleção Fonte Viva, né? Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, na qual o benfeitor Emmanuel vai comentando as passagens do Evangelho. Ele vai pegando pequenos trechos, pequenos versículos, ou conjunto deles, e vai trazendo reflexões, mensagens, à luz da doutrina espírita. Há praticamente o Evangelho todo comentado. Aí depois organizaram, né,
essas mensagens foram organizadas naqueles comentários ao Evangelho por Emmanuel. Então tenha lá o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Paulo, as cartas de Paulo. Temos essa coletânea, esse esforço de Chico Xavier, esse esforço dessa dupla principalmente, porque era uma dupla, né? Um time ali, Chico e Emmanuel, e depois com todo o resto, né? Mas a dupla principal ali de ataque era o Chico e o Emmanuel, no time ali, né? Que estava nesse jogo. Tanto é que quando Emmanuel não é o autor principal de algumas obras, ele está fazendo o prefácio. Ele está fazendo o prefácio dessas obras. Então, nós vemos essa preocupação, esse cuidado desse espírito em trazer, desses espíritos, em trazer para nós, hoje aqui, 2023, possibilidades, recursos, ferramentas para nossa compreensão, para o nosso auxílio, para o nosso crescimento, não é? Para a compreensão da doutrina, para a compreensão do Evangelho, não é? Porque às vezes a gente lê alguma coisa no Evangelho e fala assim, nossa, mas eu não entendi o que Jesus quis falar aqui, né? Como é que isso está? E como é que a doutrina espírita pensa disso? Está na obra mediúnica aí, está nesses comentários. Emmanuel e Chico não param por aí. Eles continuam esse exercício, né, essa tarefa, e vão tentar então nos auxiliar. Bom, já auxiliei eles com o Evangelho, agora eu vou auxiliá-los a tentar compreender ou aprofundar o conhecimento deles com a própria doutrina espírita. Então aí ele vem, para quem estuda o livro dos médiuns, Emmanuel vai estudar o livro dos médiuns junto com Chico Xavier, nas reuniões com os amigos, e vai trazer mensagens que foram ali encartadas no livro Seara dos Médiuns, né? Que são reflexões do benfeitor e comentários sobre o livro dos médiuns. E o livro dos espíritos? Religião dos espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo? Entre outros, palavras de vida eterna. E o céu e o inferno? Justiça divina. Não é? E eles trabalhando. E esses dois servidores trabalhando, nos trazendo mais luz, nos trazendo mais compreensão. Gente, vocês viram que assim, eu tinha falado do prefácio do Ave Cristo. Dava para ficar ali. Mas só por essas obras, não dá tempo de ler mais nada. Não é? Se a gente vai pega as obras básicas, pega o Evangelho, pega as obras básicas, junta essas obras, e vai fazer um estudo, um panorama, assim, olhando para essas obras, olhando para tudo isso, você já não tem tempo para ler outra coisa. Para compreender e ir fazendo reflexões, e isso servindo para você aí como conhecimento. Aí você pega as obras do André Luiz, piorou, não é? O tempo diminuiu ainda mais. E ainda tem espírita que não quer ler a codificação, não quer estudar a doutrina espírita de qualquer outra forma. Não quer ler essas obras. Gente, são obras assim essenciais para a nossa compreensão.
E essa dupla está ali. E há um cuidado. Bom, eu vou deixar essa do cuidado para daqui a pouco. Né? Deixar essa do cuidado para daqui a pouco, uma outra fase. Né? Além disso, se não bastasse, já estava bom, não é? Porque Emmanuel começou com a historinha com o Chico lá, que todo mundo acho que já sabe, né? Vamos psicografar 30 livros. Não é? E depois isso foi aumentando, o negócio foi aumentando. Aí. Bom, não bastasse isso, outros espíritos, assim como André Luiz, mas outros espíritos também tinham muito a que dizer, também tinham muito ao que falar. E nesse caso, nós vamos ver o Chico trabalhando como médium psicofônico. Belíssimo, gente, belíssimo. Instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além. O Arnaldo Rocha, esposo da Meimei, né? A Meimei já tinha falecido, já tinha desencarnado, e ele tem lá em Pedro Leopoldo também o centro, né? E o Arnaldo Rocha, então esposo da Meimei, amigo do Chico, ele, nas reuniões, gravava ali as mensagens psicofônicas que eram recebidas pelo médium mineiro, que eram recebidas pelo Chico. E aí a gente vê, por exemplo, uma mensagem de Dias Cruz, que foi um médico, parasitose mental. Olha, para quem é da área da medicina, que gosta disso e vê ali os esforços que ele faz, ele vai comparando, né, esses aspectos da parasitose com a parasitose mental. Gente, falada, voz gravada do Chico, e a mensagem transcrita, entre outras mensagens, mas Emmanuel presente. Emmanuel presente. Temos ali, né, todo mundo já deve ter conhecimento da história do Frederico Figner, né, e a vontade dele, depois que ele chegou no plano espiritual e viu que não estava muito legal, né, quis até furar fila para psicografar, né, viu o André Luiz lá que estava psicografando com o Chico, falou: o que é? Ele começou agora, eu tenho mais tempo que ele, né? Falou: pô, irmão, deixa eu psicografar logo. A gente vê lá o Voltei. Tantas e tantas outras obras. Isso porque eu não falei da primeira obra psicografada pelo Chico, né? A qual foi celebrado ano passado ali, né, os seus 90 anos, é isso? Não. Acho que foi, né? Acho que foi isso. 90 anos. Acho que foi celebrado os 90 anos da primeira obra que foi psicografada pelo Chico, que é Parnaso de Além Túmulo. Essa assombrou o Brasil, gente. Né? Menininho de 17 anos ali, né? Do interior de Minas Gerais, lança uma obra onde tem inúmeros poetas. E aí as pessoas da época, né? Humberto de Campos foi um deles, foram verificar ali o conjunto daqueles poemas. Olha, que eles estão mortos, mas que eles escreveram. Porque não tinha o estilo, a forma, tudo. Tinha como não ser aqueles poetas. Bom, Parnaso de Além Túmulo. Lá a gente vai ter, por exemplo, aquela mensagem fraterna, né, da Alta de Souza. Vocês lembram?
meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Podemos parar por aí? Para Emmanuel e para o Chico, não. Vamos além. Tem outros, além dos poetas, além do Frederico Figner, além do André Luiz, tem muita gente. E tem a Meimei, gente. E tem a Maria Dolores. Não é? Casimiro Cunha. Tem as trovas. Tem Humberto de Campos, gente. E agora? Aí complica, né? Porque você vai pegar Humberto de Campos lá, Boa Nova, Crônicas de Além Túmulo. Alguém aqui, né, já leu a Boa Nova, ou pelo menos alguns capítulos deles? Vocês já leram? Já? Não é? A gente se sente nos bastidores ali, né, com Jesus, do Evangelho. A gente se sente ali dentro da história realmente e participante daquilo. E quantas obras, e quantas lições primorosas que nós encontramos ali. E aí são obras e obras e obras. Mas o trabalho não para, né? Chico também muda-se para Uberaba, e ali os esforços continuam. E aí não bastasse todos esses livros, não bastasse isso, outras vozes precisavam ser ouvidas, porque nós ainda estamos surdos. Nós ainda não enxergamos, nós ainda não ouvimos a essas vozes que estão aqui, que estão conosco, que vivem junto de nós e tanto querem nos dizer. A voz do sofrimento, a voz da desesperança, a voz que ali falada pelas lágrimas daquelas mães, daqueles pais, daqueles familiares que iam se socorrer a Chico Xavier. E então Chico vai trazendo as cartas, né? E não dá para, eu não tenho o número de quantas cartas, não sei dizer quantas cartas o Chico recebeu ao longo de todos esses anos, né? Não dá para saber, gente, é incontável. Livros foram publicados, Jovens no Além, voltaram contando, Somos seis, livros que foram compostos dessas cartas e de reunião que o Chico chegava à tarde na casa da prece. Primeiro trabalhava como médium receitista, fechado numa salinha, ia recebendo as receitas, colocava na portinha, as pessoas chamavam o nome e pegavam a receita. Depois desse momento como médium receitista, ele ia, sentava à mesa, continuava as psicografias de todos esses espíritos, mas Chico e Emmanuel ali. Aí lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia voltar? Agora eu chego aí, né? Chico já estava com a idade um pouquinho avançada, né? Um pouquinho cansado, bem cansado. Ficava até 3, 4 horas recebendo mensagem, da manhã. 4 horas da manhã. E a Célia Diniz,
ela fez uma palestra e ela nos mostrou um bilhetinho que Emmanuel escreveu para o Chico, entre uma mensagem e outra. Né? Cuidado dessa parceria, né? E ele fala ali naquele bilhetinho, né? Meu filho, eu sei que o trabalho está um pouco mais cansativo hoje. Tenha calma, já estamos terminando. Entre uma psicografia e outra ali, ó, a anotação, a letrinha do Chico ali, né? A Célia tem registrado isso. Isso nós só falamos das obras. Nós não falamos de todo o outro trabalho de Chico Xavier. Qual? Peregrinação na periferia. Trabalho de assistência e de visitas aos hospitais, aos presídios. Vocês sabem da história do Chico no presídio? Né? Conhece? Não? Chico foi lá no presídio, e aí estava lá, né, fazendo a visita, e aí eles terminaram, estavam saindo, né? Aí um companheiro que estava com ele, Chico do céu, nossa, que energia, né? Difícil, quanto obsessor, né? Aí Chico falou, não, meu amigo, aqui não tem obsessor, não. Aqui só tem mãe. Né? Os obsessores estão para o lado de fora. Né? Aqui só tem mãe. Olha o Evangelho. Né? Olha o Evangelho de Jesus. Olha a doutrina espírita viva nessa fala do Chico. Né? Porque às vezes nós temos esse olhar preconceituoso de que os nossos irmãos que erraram, né, estão ali condenados e ainda devem permanecer ainda mais condenados ainda. E o Chico, não, aqui só tem mãe, né, cuidando. Essa Emmanuel, sempre presente. Podemos falar do pinga-fogo, e aí a gente lembra, né? Às vezes o Chico ia responder, tinha alguma pergunta. Olha, o benfeitor Emmanuel está aqui, e ele está nos dizendo, não é? E aí ele começa a resposta dele. Nunca assumiu um crédito, nunca, né, quis ter para si algum valor ou algum ponto de destaque. Ele simplesmente estava lá, Pedro Leopoldo ou Uberaba, fazendo o trabalho dele, silencioso, quieto. As pessoas iam até ele. Ele estava lá, recebendo, confortando, levando, fazendo campanhas aí e ajudando. Tudo que recebia ele doava em seguida. E nessas peregrinações, ele não tinha que ir para a periferia, que ele tinha um programa, né, para ir, e ele não tinha nada para levar. Foi com um pouco de pão, né, e água. Chegou lá, o pessoal estava esperando alguma coisa, não é? Aquela situação, ali ele aflito, não estava legal o clima, né? As pessoas estavam com muita fome, né? Ele falou, mas eu não tenho nada, o que eu tenho é isso aqui, o que eu tinha para trazer para vocês é isso aqui. E era meio que embaixo de uma ponte, né? Tal, perto de um viaduto. Eis que então, para um caminhão,
em cima, Chico, Aí esse caminhão chega até onde o Chico está. O senhor que é o Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Olha, eu estou com esse caminhão aqui e vim fazer essa entrega para o senhor, que são alimentos aqui, que mandaram vir entregar aqui. Abriu o caminhão, aquele monte de alimento para as famílias. Meu amigo, mas como é que você sabia que eu estava aqui, né? Eu não falei para ninguém, eu saí do centro sozinho. Geralmente é um dia que eu venho para cá sozinho, as pessoas não gostam muito de vir aqui, nesse lugar, nesse bairro, né? Ah, não, tinha um senhor barbudo, parado lá na frente, e quando eu cheguei lá, o caminhão, ele falou que era para vir aqui, que o senhor estava aqui. Ele falou que era Bezerra o nome dele. É isso, gente. É isso. Esse é o servidor Chico Xavier, né, que contava ali com a tua fé, com o teu amor, e acima de tudo, sabia que não estava desamparado da providência divina, nem daquele Espírito que assumiu junto dele a tarefa primeiro, que é o benfeitor Emmanuel. E é por isso que ele vai escrever uma mensagem muito importante, que ela está no livro Confia e Segue. Não é? De servidor para servidor. Vocês veem, a gente foi contando só fomos trazendo esses fatos, e o nosso tempo já foi. Então, aqui a dona Isaura já me falou, aqui no pensamento, falou: Gustavo, pode ir mais 45 minutos, tranquilo. Estou brincando, gente. Mas eu vou só passar aqui essa mensagem para vocês, depois leiam. Tem na internet, fácil. Nós vamos ver essa parceria desses espíritos, porque é de servidor para servidor. Emmanuel está falando: Chico, de mim para você, e de você para mim, de servidor para servidor. E ele começa, estimulando o Chico, para que o Chico não fique ali preso na tristeza da caminhada. Aí ele, aqui, rememora os obstáculos que passaram e pensa nas alegrias que o trabalho te concede. Lembramos dos obstáculos que tanto Emmanuel como Chico tiveram que enfrentar. Acorda cedo para a luta pela própria sobrevivência. E basta, às vezes, acompanhaste os amigos nas tribulações com que vieram defrontados, partilhando-lhes a dor. O trabalho, porém, te estendeu apoio em todas as crises, trazendo-te amigos outros que te podaram as inquietações e te restituíram as forças dilapadoras para que não desfaleceste. Ele fala aqui da oração, e aí ele dá para o Chico, então, uma dica que ele fala para ele, e ele fala para o Chico: nunca te rendas à tentação do repouso desnecessário e nem aconselhes com o desalento. Olha, o repouso é necessário, mas não fica preso só no repouso, não vai se perder no repouso desnecessário e nem vai se aconselhar com a tristeza. A gente já aprendeu isso, Chico? Ele está falando. De vez que tuas áreas de serviço encontras sempre tudo aquilo de que mais necessitas a fim de seguir adiante. Honra
os encargos que te honram. Honra os encargos que te honram. Gente, é de servidor para servidor. Por isso, honra os encargos que te honram, né? Valoriza aqueles que te valorizam também. Dê, né? Faça por valer os teus esforços, porque nós também estamos fazendo os nossos esforços para estar aqui com vocês. E é isso que os nossos amigos espirituais nos dizem aqui. É isso que nós ouvimos quando nós vimos a casa espírita, quando nós procuramos um passe, quando nós procuramos o tratamento espiritual, como nós procuramos a evangelização. Honra, né? Honra os encargos que te honram. E, sobretudo, agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser melhor. Porquanto é no trabalho no bem aos semelhantes que terás, em qualquer tempo, teu mais seguro endereço para o socorro de Deus. É um servidor falando para outro servidor. É um servidor que deseja, não é? É um servidor que deseja que o outro servidor, assim como ele, sigam se esforçando na marcha, na caminhada, valorizando o trabalho e os esforços que tem que ter. E com Emmanuel, como eu disse para vocês, lá de um prefácio de um livro, Emmanuel vai dizer, porque toda vez que o Chico recebe uma mensagem, todas as vezes que nós recebemos, né, uma mensagem, primeiro essa mensagem deve ser pensada por nós. Primeiro essa mensagem deve ser compreendida por nós. Chico não recebia as mensagens, gente, falava assim, isso aqui não é meu, isso aqui é do Gustavo, né? Isso aqui não é para mim, né? Isso aqui é para Perla, isso aqui é para o seu Anésio. Não, né? Ele era o primeiro a fazer a reflexão disso. E às vezes a gente faz o evangelho no lar, abre e fala assim, nossa, olha, eu lembrei do seu pai nesse trecho do evangelho, né? Acho que era para ele, devia ler essa mensagem para ele, né? Mas o evangelho caiu para a gente. Olha, lembrei da vizinha, né? Naquele dia. E o evangelho caiu para a gente. A mensagem caiu para a gente. Né? Então o Chico era o primeiro a fazer esse esforço. E para nós encerrarmos, eu gostaria de encerrar com esse incentivo, com esse apelo que Emmanuel faz ao Chico e faz a todos nós aqui vinculados à doutrina espírita. Gente, não tem jeito, hein? Ouviu uma vez, não pode alegar ignorância. Não tem mais jeito. Está todo mundo comprometido agora. Não é? É um apelo. E aí Emmanuel, então, diz o seguinte, não vou ler todo, tá? Ele fala aqui, a ideia divina requisita braços humanos, a bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, atualmente, não quer dizer que se não se ajeitar, não perde o posto, né? Em suas tarefas de reconstrução, o Espiritismo clama
por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitoriosos. Olha só, né? Aquele que quiser vir depois de mim, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e segue os meus passos. Emmanuel não está falando nada que o Cristo não nos pediu. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvendo-te, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje ao quê? Olha o que o Emmanuel vai falar para o Chico. Que aquele exemplo, e que esses exemplos, e que o exemplo de Chico e de Emmanuel, nos inspire hoje. Sabe o quê? A simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibamos abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles, aqueles espíritos, quanto Chico, quanto Emmanuel, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossa mão. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, de nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida, não quer mais que a gente morra como os cristãos primitivos. Olha o que o Cristo espera só da nossa vida: o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessantes. Caráter, conduta, coração, atitude, exemplo e serviço. É isso que Jesus pede para a gente. É isso que a doutrina espírita nos convoca. É isso que um servidor fala para o outro servidor, para o trabalho dele. E Emmanuel vai dizer que esses são os únicos recursos com que poderemos garantir eficiência de nossa cooperação. São os únicos recursos. Então, não precisa de outros, não precisa de grandes coisas. Coração, caráter, conduta, atitude, exemplo. Só isso. Só isso. Mas são os únicos recursos. E aí, então, ele diz ao Chico e diz a todos nós, suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos da árdua ascensão que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Ave Cristo, gente. Ave Kardec. Um bom domingo a todos, muita paz e muita luz. Obrigado.